Então apareceu aquele potencial cliente para você, você está empolgado, pode ser que feche negócio, você vai lá, monta uma apresentação comercial bonitona para ele, manda no WhatsApp e ele fala, muito bom, vou só falar com o meu sócio, já te retorno. Você faz, yes, vai fechar negócio. E o cliente faz o quê? Ele some. A realidade é que esse cliente pode até ter gostado do seu serviço, ele pode até nem ter achado caro, pode ter achado que fazia sentido fechar com você. Mas se você não seguir esses 4 princípios que eu vou te passar hoje, a chance desse cara desaparecer é muito alta. E olha aqui, eu não sou aquele cara que tende a defender aquelas ofertas agressivas, que cara, eu só vou poder aceitar que você vire meu cliente se você fechar agora. Eu acho esse negócio deselegante, eu acho que gera geralmente arrependimento no cliente, é ruim para sua reputação. Eu não gosto de fazer esse tipo de mecanismo, apesar de que ele funciona. O que eu vou te passar aqui não são ferramentas de agressividade comercial, como é que você força o cliente a fechar na hora com você. Não, essas ferramentas que eu vou passar para você aqui, eu aprendi no decorrer de 6 anos trabalhando com vendas, estudando e trabalhando no exterior, sendo líder comercial em Nova York, depois de fazer mais de 3,5 milhões de reais em vendas, depois de trabalhar com uma cacetada de empreendedor para ajudar a estruturar o processo comercial. Eu sinceramente odeio essa parte do vídeo aqui, porque eu tenho que ficar falando aqui dessas coisas e tal, não sei o que. É só para você entender que eu não estou tirando as coisas da minha cabeça, tá? As coisas aqui tem metodologia, tem lógica, tem o mercado usa as pessoas, gente grande usa esse negócio aqui, tá? Beleza? Vamos nessa. Me empolguei, vamos lá. Ferramenta número 1 aqui para o teu cliente não dar sumiço. A primeira delas, que deveria ser óbvia, é nunca passe a sua apresentação de proposta somente pelo WhatsApp. Você tem que fazer uma apresentação de proposta, mostrar para o cliente. E é muito comum um dono de negócio acabar fugindo desse momento mais comercial, de ter que fazer um pitch, que, pô, eu não sou um cara de vendas. Lógico, você é um cara, se você é dono de uma agência, por exemplo, você é um cara apaixonado por entregar o serviço para o seu cliente, não obrigatoriamente por vender o seu serviço. E, sinceramente, pouquíssimas pessoas ensinam venda no próprio contexto de faculdade. Onde quer que você tenha aprendido o serviço que você entrega, provavelmente não te deram um treinamentão de vendas. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a vender melhor o seu produto. Então vamos lá, por que você tem que fazer essa bendita apresentação de proposta? Um dos substratos principais, matéria-prima da venda, é a confiança. E para a pessoa ter confiança em você, ela precisa de 2 coisas. Ela precisa de conexão. Então ela genuinamente gostar de você, ela sentir, putz, que legal, posso confiar nessa pessoa, pô, essa pessoa é brother. E ela precisa te ver como autoridade. Ela fala, pô, essa pessoa aqui é boa nisso aqui, pô. Ela sabe do que ela tá falando. E para ela perceber essas 2 coisas é muito, mas muito mais fácil se ela tiver em uma call com você, ou melhor ainda, presencialmente com você. Se tiver em call pelo amor de Deus, com a câmera ligada. Para a pessoa se conectar profundamente com você, não tem como de câmera desligada. Inclusive, se você quiser um vídeo sobre a apresentação de proposta, qual é a estrutura que eu faço de apresentação de proposta, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, que esse vídeo é muito bom. E eu queria muito ter visto o material que tem nesse vídeo muito antes. E se eu fosse você, depois desse vídeo, eu pegava para assistir ele, que é um vídeo muito bom. Segunda ferramenta que eu quero trazer para você, supondo que você vai estar fazendo realmente uma apresentação de proposta, não só mandando para o WhatsApp, eu gosto da ideia de antecipar as objeções antes de chegar no preço. O momento que você mostra o preço para o teu cliente é provavelmente o momento de maior tensão de uma ligação de vendas ou de um momento de negociação. É aquela hora do vai ao racha. Então, o ideal é você antecipar todas as objeções para antes disso. Como é que você faz isso? Eu gosto muito da ideia de pensar em perguntas de validação antes de você mostrar o preço, e eu gosto muito de você usar uma ferramenta do Lobo de Wall Street que chama de looping. Apesar do Lobo de Wall Street ser um cara de venda mais agressiva, essa ferramenta particular dele eu gosto, tá? Então como é que você vai fazer? Antes de você pedir realmente valor para o cliente, você tem que validar algumas coisas antes. Você tem que validar se o problema que você está querendo resolver dele é realmente relevante para ele, então é legal em algum momento lá atrás você já tentar entender isso. E aí nesse momento o cliente pode dizer, cara, isso aqui não é tão relevante para mim, aí você dá um passo para trás. E como é que você usa a ferramenta do looping nesse contexto? O looping é você perguntar para o cliente, cara, de 0 a 10, o quanto que esse problema é relevante para você? E aí ele vai te dizer. Se ele te dizer 8, 9 ou 10, então muito bom. Provavelmente faz sentido você seguir no processo comercial até um dado momento você chegar no preço. Se ele dizer não, ou te dizer tipo, não, cara, 5, então provavelmente ele não vai fechar com você. Você tem que achar um outro problema. Você volta pro diagnóstico, você dá um passo para trás e vai entender, tá, o que é que realmente esse cliente precisa de mim? Como é que eu realmente posso ajudá-lo? Aí você volta para fazer perguntas abertas e entender, cara, então quais são os problemas que são realmente desafios para você? Então você vai validador. Depois que você validador, você mostra uma potencial solução, você vai dizer, cara, de 0 a 10, essa solução que eu te mostrei aqui, quanto que você acha que ela realmente pode resolver seus problemas? O quanto você gostou dessa metodologia que eu te passei? Parece fazer sentido? Não parece fazer... O cara vai dizer, cara, 8, 9 ou 10. Tá, beleza, vamos pra frente. Se o cara te dá um 7, um 6, um 5, aí você pergunta, cara, o que é que precisaria nessa solução aqui para ela virar um 10? O que é que você sente que está faltando? Percebe que quando você faz isso, você está antecipando objeções. Você está tratando as objeções antes de chegar no preço propriamente dito. E aí a gente vai aqui para a ferramenta número 3, tá? Sempre mostre o resultado potencial antes de mostrar o preço. Teve outro dia que eu estava atendendo um cliente de consultoria, e aí... ele estava falando comigo, Gabriel, eu mostrei aqui para essa minha potencial cliente, esse meu produto que eu ia vender para ela, ia ser uma mega planilha de análise de dados, que ela ia poder entender todos os gastos do negócio dela, ia poder ter muito mais resultado, etc. Eu faço, tá, como é que você fez para mostrar isso? Não, primeiro eu mostrei o preço, aí ela não quis, a princípio, aí depois eu fui pegar e justificar para ela. Não, mas veja bem, olha quanto você vai ganhar mais desse negócio se você usar essa planilha aqui e resolver esses seus problemas. Olha só como você vai ter mais controle dos seus gastos e vai gastar menos e vai ter, consequentemente, mais tempo também, pipipi, pipi. E aí, depois disso, a cliente ficou na dúvida, acabou não fechando. Por quê? Porque depois que você mostrou o preço e a pessoa já te disse um não, é mais difícil reverter o não. É mais fácil você acumular os sims antes, né? Então, em vez de você
mostrar o preço logo de cara, é muito mais legal você, antes do preço, mostrar o resultado potencial. E aí vale a pena tu pensar quais são os resultados potenciais que o teu cliente vai ter com o teu produto. Porque no final das contas, o cara quer o resultado, velho. Ele não quer saber exatamente qual é o mecanismo que você vai fazer, ele quer saber do resultado dele. E aí qual é o resultado? Eu gosto de pensar que tem dois tipos de resultado que você vai gerar para o teu cliente. O primeiro é o resultado racional. O resultado racional é aquele resultado palpável, né? É uma economia de tempo considerável, é um aumento de faturamento, é uma diminuição de custos, é um aumento de eficiência. Isso tudo, especialmente se você consegue quantificar, eu chamo de resultado racional. Mas tem um outro tipo de resultado também, que é o resultado emocional, que é como é que a pessoa vai se sentir ao resolver aquele problema, ao alcançar aquele resultado. E aí pode ter uma sensação de leveza, uma sensação de calma, pode ser que a pessoa consiga dormir melhor. Eu gosto de pensar que o bom prestador de serviço, o bom vendedor, ele é um médico do sono. Ele quer entender o que é que faz as pessoas não dormirem bem e ajudar essas pessoas a resolver esses problemas. Olha só, coisa poética. Então perceba, quando você antecipa as objeções do cliente e quando você mostra o resultado potencial para ele antes de mostrar o preço na tua apresentação, a chance dele sumir é muito menor. Por quê? Porque ele tende a valorizar muito mais o teu produto. Ele vai olhar para o teu produto e fazer, cacilda, hein, isso aqui pode realmente resolver os meus problemas. Mas nenhuma dessas ferramentas é mais importante do que essa última ferramenta que eu vou passar. Mas antes disso, eu queria te fazer um convite. Se você aí do outro lado da câmera quiser minha ajuda para construir um processo comercial que vai acelerar o crescimento do seu negócio de forma sustentável e de forma que você não vai ter que ficar enchendo o saco do seu cliente, forçando a barra, então, vou deixar aqui um formulário de aplicação para você participar da Arquitetura Comercial. A Arquitetura Comercial é um programa de acompanhamento em que eu vou pegar na tua mão e te ajudar a construir um processo comercial irado do teu negócio para você crescer, aumentar sua base de clientes, conseguir cobrar mais caro e fazer tudo isso fluir de uma forma muito mais lisa. Beleza? Dito isso, vamos para a última ferramenta. A última ferramenta é um negócio que eu falo para todos os meus clientes que você tinha que tatuar na testa se você trabalha com comercial, que é o seguinte: toda interação comercial tem que ter um próximo passo, idealmente com um horário na agenda. Então, isso aqui é provavelmente a coisa mais importante de todas para os clientes não sumirem, né? Eu vejo muito acontecendo no contexto comercial o seguinte: tá você lá e o teu potencial cliente, né? Opa, João, e aí, tudo bem? O que você achou da oferta? Opa, Eduardo, cara, eu gostei, eu só tenho que conversar com o meu sócio, tá? Será que a gente pode conversar depois e aí a gente define se vai fechar ou não? Opa, não, João, fechado, tudo bem, a gente conversa depois, semana que vem a gente conversa, fechado. Cara, não tem nada fechado aí, tá tudo em aberto, irmão. Você não sabe se vai fechar negócio, se não vai, não sabe quando é que vai falar. Então você tem que estipular um dia específico para esse follow-up. Se a pessoa não quer te dar uma resposta naquela hora, tudo bem. Eu acho super genuíno as pessoas precisarem pensar. Não acho que o cara tá só querendo fugir. Lógico, tem muita gente que fala, vou pensar para tentar fugir lá daquele bate-papo. Mas boa parte das vezes as pessoas vão fazer um investimento no teu produto, vamos fazer um investimento no seu serviço. É algo com frequência, é um investimento relevante. Então eles têm que pensar a respeito, eu acho super justo. Mas quando é que vocês vão voltar a falar? Então, sempre dentro da reunião, você já marca uma próxima reunião para você fazer o follow-up. Eu também acho extremamente importante você definir quais são os termos daquela oferta. Essa oferta vale até quando? Vale por uma semana? Vale por 2 semanas? Vale por 2 dias? Tem gente que faz vale por essa call, eu não gosto tanto, né? Não acho legal. Não é um mecanismo que eu uso geralmente. Eu coloco um preço de oferta que a pessoa tem até um mês para tomar decisão e um preço de oferta incentivado que eu falo para a pessoa tomar decisão em 48 horas. Eu já deixo marcado a reunião de follow-up para 48 horas depois. Geralmente esse é o caminho que eu faço. Mas se você não deixa estipulado já o próximo momento que você vai falar com o teu cliente, e já, idealmente já na agenda dele, a chance dele sumir é muito grande. Porque o pior dos cenários é o cara não te dar uma resposta. Se ele te dá um não, tudo bem, te deu um não. O ruim é quando a pessoa só desaparece. E lembra, você que está vendendo é o protagonista do processo comercial. Então você que tem que fazer o negócio andar. Você que é o responsável por mandar um invite, você que é o responsável por estipular o próximo horário, você que é o responsável por fazer o negócio manter o pace. Se você deixa na mão do cliente, cara, aí você está lascado. É só os clientes que quiserem realmente muito fechar com você que vão fechar. Quando na realidade você tem que estar, fazendo o jogo andar, fazendo o negócio andar. Essas são as 4 ferramentas que eu queria passar para você, então nunca mande só a proposta, você tem que fazer uma apresentação. Nessa apresentação você tem que antecipar as objeções antes de chegar no preço, porque o momento que você mostra o preço é um momento de maior tensão da ligação. Além disso, você tem que mostrar o resultado potencial para o teu cliente antes de chegar no preço, porque aí ele vai realmente perceber que seu produto tem valor, isso vai permitir inclusive que você possa cobrar mais caro. E por último, toda interação comercial tem que ter um próximo passo, idealmente com um horário na agenda do teu potencial cliente. Deixa os termos explícitos de até quando vai aquela oferta e qual é o próximo momento que você não fala para vocês. Beleza? Vou deixar aqui um vídeo sobre a apresentação de proposta comercial. Eu acho que é um dos vídeos, um conteúdo mais denso que eu já fiz, acho que você vai gostar bastante. Vou deixar aqui mais alguma outra coisa para o YouTube te fazer aqui para você ver. E por último aqui embaixo um link para se você quiser trabalhar comigo aí para estruturar, eu pegando na sua mão aí para a gente estruturar o teu vendido, o teu processo comercial. Beleza? Vamos que vamos. Um abraço.